Imagine estar em um navio de luxo, o maior e mais sofisticado do mundo, acreditando que nada poderia derrubá-lo. Agora imagine que, mais de um século depois, as almas perdidas naquela noite trágica ainda vagam pelas profundezas do oceano. Seria possível que o Titanic, o inafundável, não tenha afundado apenas fisicamente, mas também espiritualmente? Prepare-se para descobrir os segredos sômbrios que ainda assombram os destroços submersos deste lendário navio. Era 1912 e o RMS Titanic fazia sua viagem inaugural. Homens e mulheres, ricos e pobres, embarcavam com sonhos e esperanças. Mas em uma fatídica noite, tudo se desfez no silêncio gelado do Atlântico. O mundo inteiro sabe da tragédia, mas poucos conhecem as histórias sobrenaturais que cercam os destroços. A partir de então, uma série de eventos bizarros e inexplicáveis começou a emergir das profundezas. Exploradores, mergulhadores e estudiosos que ousaram se aproximar dos destroços relataram uma série de encontros perturbadores. Em 1985, quando o Titanic foi finalmente localizado, os membros da expedição notaram algo que não puderam explicar. Uma presença invisível parecia acompanhá-los. Alguns mergulhadores afirmaram ouvir sussurros no silêncio absoluto das águas profundas, sons que pareciam gritos abafados pelo oceano. Outros relatam ver sombras passando ao lado de seus submarinos, como se figuras humanas estivessem presas, tentando escapar. Um dos mais perturbadores relatos veio de um mergulhador veterano. Ele afirmou ter visto uma mulher, vestida em roupas de época, flutuando entre os destroços. Sua pele era translúcida, quase etérea, e ela parecia mover-se sem esforço na água. Quando ele tentou se aproximar, a figura desapareceu no escuro. Este mesmo mergulhador contou que, ao retornar à superfície, encontrou sua câmera fotográfica quebrada e as fotos que tirou, todas borradas, exceto uma. A imagem da mulher, olhando diretamente para a lente, com olhos vazios e um sorriso perturbador. Nos anos que seguiram, várias expedições tentaram explorar o Titanic, mas muitas delas foram interrompidas por acidentes inexplicáveis. Submarinos que desapareceram temporariamente dos radares, equipamentos que falharam sem motivo, e o mais bizarro, a sensação constante de serem observados, como se algo ou alguém estivesse lá embaixo esperando. Um relato arrepiante envolve um museu onde objetos recuperados do Titanic são exibidos. Os guardas noturnos relataram ouvir passos nos corredores vazios e, em certas noites, vozes ecoando pelas salas escuras. Um dos objetos, um relógio recuperado dos destroços, parecia girar seus ponteiros sozinhos, sempre parando exatamente às 2h20, o momento exato em que o Titanic afundou. Essas histórias geram uma pergunta inquietante. O que realmente foi deixado para trás com o Titanic? Seria possível que as almas dos passageiros ainda estivessem presas, vagando pelo oceano, esperando para serem libertadas? Ou será que o próprio Titanic carrega uma maldição, condenando todos aqueles que tentam desvendar seus mistérios? Conectando o público. Agora, eu pergunto a você. Você acredita que os espíritos podem permanecer presos em lugares marcados por tanta tragédia? O que você faria se fosse um dos mergulhadores que encontrasse algo inexplicável no fundo do oceano? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e não se esqueça de dar um like se você também sente que algumas histórias são mais sombrias do que aparentam. O Titanic não é apenas uma tragédia marítima. Ele é um portal para algo muito mais sombrio e perturbador. Mais do que uma catástrofe que ceifou a vida de mais de 1.500 pessoas, o Titanic carrega consigo uma história de dor, luto e mistérios não resolvidos. Mas e se essa tragédia fosse apenas a ponta do iceberg? Os encontros sobrenaturais relatados por mergulhadores e exploradores não são meras coincidências. Testemunhos de figuras espectrais, sons inquietantes e inexplicáveis falhas tecnológicas sugerem que há uma energia oculta nas profundezas. Talvez o peso do sofrimento das almas perdidas naquela noite tenha criado algo mais, algo que não pode ser medido por instrumentos ou explicado pela ciência. Alguns acreditam que o Titanic é um túmulo submerso, guardado pelos fantasmas daqueles que jamais tiveram a chance de se despedir. Há também aqueles que questionam: poderia o Titanic estar amaldiçoado desde o início?
Existe uma teoria, pouco discutida, de que o navio carregava artefatos antigos e sagrados, o que teria despertado forças que o condenaram ao desastre. Uma maldição que ainda paira sobre os destroços, atraindo tragédia e espalhando medo aos que ousam se aproximar. Será que os tesouros submersos jamais devem ser retirados? Ou é possível que, no fundo do oceano, haja respostas para o que realmente aconteceu naquela noite? E as assombrações não param nos destroços. Relatos em museus ao redor do mundo, onde os artefatos do Titanic são exibidos, sugerem que os fantasmas não estão limitados às águas profundas. Objetos parecem carregar consigo a energia daqueles que os possuíram, como se cada fragmento do Titanic guardasse uma parte do horror daquela fatídica noite. Testemunhas descrevem eventos paranormais em volta de móveis e joias resgatadas, e muitas vezes o relógio parece parar no exato momento do naufrágio, como se o tempo estivesse congelado para essas almas presas. Mas talvez o maior mistério de todos não esteja nas profundezas do oceano ou nos museus, mas sim na memória coletiva da humanidade. Por que o Titanic, dentre tantos naufrágios, fascina tanto as pessoas? O que faz essa tragédia ser tão envolta em mistério e especulações sobrenaturais? Talvez a resposta seja que o Titanic não representa apenas a queda de uma obra-prima da engenharia, mas a fragilidade da vida humana. E essa fragilidade, quando unida ao inexplicável, cria uma aura de mistério que perdura por gerações. E você está preparado para desvendar os segredos do Titanic? Será que as almas presas nas profundezas ainda buscam justiça? Ou estamos todos à mercê de uma maldição mais antiga do que podemos imaginar? Deixe nos comentários o que você acha. Os fantasmas do Titanic são reais ou apenas uma lenda criada pelo terror daquela noite? Se este mistério ainda mexe com você, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para que possamos continuar explorando os segredos mais sombrios do mundo. E agora, pense nisso. Se esses fantasmas realmente vagam pelas profundezas do oceano, o que mais está lá embaixo, esperando para ser descoberto? E se a história do Titanic for apenas o começo de algo muito maior e mais sombrio? Existem mistérios no mundo que permanecem enterrados, esperando por pessoas corajosas o suficiente para desvendá-los. Você está preparado para continuar essa jornada? Se você ficou intrigado com os segredos sômbrios do Titanic e quer explorar mais mistérios sobrenaturais como este, não se esqueça de se inscrever no Nocturnal Echoes. Aqui, onde a escuridão encontra a melodia, trazemos histórias que desafiam o imaginário e mergulham fundo no desconhecido. Deixe seu like, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, e junte-se a nós na exploração dos enigmas mais assustadores do mundo. O próximo mistério pode ser ainda mais sombrio do que você imagina.